Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Muito bem, eu gostaria de fazer o seguinte esclarecimento. Nós temos o blog da reforma tributária, onde colocamos todas as matérias em relação a isso. Porém, hoje é dia 27 de dezembro de 2018 e nós estamos a poucos dias da posse do novo governo, do novo presidente. E segundo a imprensa, a partir da semana que vem, digamos a partir do dia 2 de janeiro, muitas outras providências, muitas outras decisões serão tomadas. Então parece que a ideia do novo governo é, durante o mês de janeiro, eles vão tomar muitas providências tendentes à desburocratização, isto é, facilitar a vida da pessoa física e facilitar também a vida da pessoa jurídica. Isso ao longo de janeiro. Segundo as notícias, nós teremos muitas medidas nessa área. Medidas interessantes, importantes, mas que serão ou não vinculadas às reformas tributárias, né? Como nós não sabemos até agora como isso vai acontecer, então eu resolvi fazer o seguinte. Nós estamos criando uma coluna, coluna do Newton, que vai pegar todas essas pequenas informações e comentar nessa coluna, né? A estrutura de funcionamento basicamente será o mesmo, né? Nós teremos um texto a respeito do que vai acontecer, ou do que pode acontecer, e depois nós teremos a gravação de um vídeo em que eu vou comentar cada uma dessas medidas. Portanto, essa é a primeira edição da coluna do Newton. Ela está sendo gravada no dia 27 de dezembro, é uma quinta-feira, alguns dias antes do início do próximo governo, né? Então, eu queria falar algumas notícias importantes à medida que nós vamos acompanhando esses projetos de reforma e outras tantas notícias na área tributária, etc. Tal, né? Bom, então, nesta edição eu gostaria de destacar 3 pontos. Primeiro, existe um desejo de que haja uma aceleração das reformas, né? Inclusive a Câmara dos Deputados, os técnicos lá, eles estudam um modo pelo qual se pudesse acelerar a votação das reformas, né? Vejam bem, vamos falar um pouquinho da reforma da Previdência. A reforma da Previdência já está aprovada lá na Câmara, na Comissão Especial. Faremos então da reforma tributária, também já está aprovada lá na Comissão Especial. Então, os 2 projetos estão aprovados na Comissão Especial, normalmente 35 membros cada uma. Só que agora isso aí tem que ir a plenário. Ora, como essas reformas já estão aprovadas na comissão, elas não podem mais ser alteradas, né? Isso tem que ir a plenário. O problema é que o novo governo certamente tem ideias a respeito disso, que nem sempre coincidem com o projeto que está aprovado lá, como no caso da reforma tributária, nós temos o projeto Hawley, que há uns dias atrás foi já aprovado na comissão especial. Aquele texto é que deveria ir a plenário. Uma sugestão dos técnicos da Câmara dos Deputados é que faça um outro projeto com as alterações que o novo governo pretende fazer e que se faça uma anexação. Anexa um novo projeto ao projeto já aprovado. Isso, segundo os técnicos da Câmara dos Deputados, que já aconteceu no passado aí várias vezes, isso permitirá que haja uma tributação bem mais célere, bem mais rápida, e quem sabe a gente consegue, como diz aí o Tusa, acelerar a aprovação dessas reformas total lá na Câmara dos Deputados. Bom, esse é o primeiro ponto que eu queria discutir. O segundo ponto é um assunto que tem sido focado aí pela imprensa, pelos órgãos, que é a pretensão do novo governo de reduzir as alíquotas do Sistema S. Bom, lembrando, o Sistema S, né, é SESI, SENAI, SESC, SENAC, SENAT. Então, aquelas entidades que normalmente se dedicam à educação, mas também ao lazer, à cultura, né? Ora, o futuro secretário de Política Econômica, que é o Adolfo Chachida,
Ele tem declarado à imprensa que a equipe de transição pretende propor, através de um projeto, a redução das alíquotas das contribuições para o Sistema S, né? Com isso, com essa redução, se é que ela venha a ser aprovada, o novo governo entende que haverá uma redução do custo da folha de salário, sem dúvida nenhuma, né? Se você reduzir as contribuições para o Sistema S, haverá uma redução do custo da folha de salário. E, em decorrência disso, entende o governo que surgirão novas vagas, né, diminuindo, portanto, o desemprego. Claro, existem outras providências que serão tomadas, mas especificamente no Sistema S seria a redução disso. Muito bem, o seu próprio secretário de Política Econômica, Adolfo, ele tem dito que o Sistema S presta serviços valiosos para a população. Porém, existe uma situação hoje meio complicada, por quê? Porque essas entidades, elas têm salários muito altos, acima das médias, né? Então, esses altos salários também o governo não quer manter. E também essas entidades, elas acabam construindo, fazendo prédios suntuosos, sedes muito suntuosas. E parece que está um pouquinho fora da filosofia de uma entidade desse tipo, né? Então, fica aqui essa observação, que um dos pontos que o novo governo pretende fazer é reduzir as alíquotas do Sistema S. Muito bem. Uma outra coisa que eu gostaria de falar também, um terceiro ponto, que seria o seguinte: o governo tem dito o seguinte, olha, no mês de janeiro de 2019, seria o primeiro mês do nosso governo, nós vamos tratar da desburocratização, facilitar a vida do cidadão, facilitar a vida das empresas. Depois, a partir de fevereiro, é que nós vamos cuidar das reformas. Então, uma das declarações dos técnicos é que, primeiro, no início do governo não haverá pacotes nem choques, coisa que tem acontecido em muitos governos anteriores. Então, não haverá pacotes, não haverá choque. O novo governo, o que pretende fazer é anunciar ao longo do mês de janeiro, que é o primeiro mês do governo, várias medidas que pretendem diminuir a burocracia e facilitar o dia a dia das pessoas físicas e também das empresas, né? E aí o próprio porta-voz, ele declara que as reformas estruturais, previdência, tributária, por exemplo, vão ficar para o mês seguinte, pois elas dependem do Congresso. E o Congresso hoje está em recesso. O Congresso só volta no mês de fevereiro. Então, a ideia do novo governo é entrar com os projetos, como, por exemplo, Previdência Tributária, mas somente em fevereiro, quando o Congresso Nacional, Câmara e Senado já estiverem funcionando, né? Uma declaração nessa notícia aí, importante, é que o porta-voz disse que a reforma tributária, ela deverá substituir o extenso leque de impostos e contribuições federais por um só tributo, que será compartilhado entre os entes da federação, né? Esse um só tributo, certamente o IVA, né, que nós temos comentado muito aqui. Então, essa ideia de juntar vários tributos num só permanece lá na equipe de transição e nós esperemos que isso aí realmente venha se materializar. Muito bem, pessoal, esta foi a primeira edição da Coluna do Newton do dia 27 de fevereiro de 2018. A gente volta depois para outras notícias. Muito obrigado.